Falando aqui, irmãos, falando aqui é, é, sobre a sobre a questão do presidente, então para a gente já só dar uma pincelada no que o presidente fez, é inédito, né? O abaixo de Deus é a autoridade maior no nosso estado, né? No nosso país, é o presidente Jair Messias Bolsonaro. E eu vou te falar, a primeira vez na história, eu tenho 42 anos de idade e eu não me lembro de ter tido um presidente em que se pediu para que a nação fizesse um jejum. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. O que o presidente da República fez foi algo extraordinário. Foi algo extraordinário porque você observa ali em Segunda de Crônicas, quando Josafá recebeu a notícia que os amonitas, os moabitas, os da montanha de Seir viriam contra eles. Vocês observam que a primeira coisa que Josafá fez, ele sentiu medo, mas o medo não paralisou ele. O medo fez com que ele chamasse o povo a jejuar. Sabe por quê, irmãos? Acredito eu que, como ele viu que o exército que vinha contra ele era maior do que o dele, porque se fosse do mesmo pare, se fosse do mesmo nível, Josafá encararia. Porque tudo que é do nosso tamanho, tudo que a gente consegue medir forças, a gente vai lutar. Porque a gente sabe do poder que nós temos. Mas o presidente da República entendeu que esta guerra não pode ser vencida com fuzil, não pode ser vencido com armas, não pode ser vencida com prisões. Essa guerra já está no campo da espiritualidade. Essa guerra, ela já está no campo do espírito, irmãos. Aonde há uma guerra travada no mundo espiritual, um inimigo invisível. E quando ele observou que bilhões de reais não pode resolver, o mundo não pode resolver um problema como esse, que até então não se tem uma vacina ainda. O presidente, o chefe maior da nossa nação, abaixo de Deus, abriu a boca e veio conclamar a igreja a jejuar no dia 5 de abril, no domingo, para que a gente possa clamar a Deus, para que Deus possa intervir nessa nação. E se a igreja ela clamar de fato, Deus vai intervir sim. E eu não tenho dúvida do que eu estou falando, que após o dia 5 a gente terá novas notícias aqui nessa nação. A partir de segunda-feira à tarde, a gente já vai ter novas notícias. Se não vier pelos meios de comunicação oficial, como as redes de televisões, se não vier por eles, as mídias sociais, as pessoas vão abrir a boca e vão testemunhar que algo de extraordinário aconteceu nessa nação. Deus não vai permitir que a igreja se levante como vai se levantar agora, se posicionando, e a igreja vai ficar envergonhada. Lembro-me quando aquele povo estava no Egito. A Bíblia diz que Deus foi até Moisés e disse: Moisés, eu desci porque eu ouvi o clamor do meu povo. E eu desci para livrá-los. Eu não tenho dúvida. Deus, por bondade e misericórdia, Deus não vai livrar apenas os que são dele. Deus vai livrar também esta nação. Porque é nesta hora que uma igreja cheia, é nesta hora que uma igreja poderosa em Deus tem que se levantar, irmãos, e fazer a diferença nesse momento atual. Oh, glória! O diabo, eu vou lhe falar uma verdade. O diabo deu um tiro no pé, irmãos, porque ele cutucou a igreja com vara curta. A igreja, nesse momento, irmãos, voltou a orar. A igreja, nesse momento, voltou a clamar. A igreja, nesse momento, olha que coisa extraordinária. Quanto tempo as pessoas não faziam jejum? Quanto tempo as pessoas não abriam um propósito de consagração? Tem gente que há anos não jejua.
mas agora, através do real momento que está acontecendo nessa nação e no mundo, e um pedido de um chefe como o nosso, né? O presidente da República abriu a boca e pediu à nação para que jejue, para que Deus possa mudar o quadro da nossa nação. Gente que não jejuava vai jejuar, irmãos. E eu vou falar, tem gente que vai tomar gosto pela vida de consagração. E eu tenho certeza que após esse jejum, a sua vida vai ficar mais forte. A sua vida espiritual será diferente. E você e eu vamos ver, para a glória do nome do Senhor, a gente vai ver Satanás recuar dessa nação. Eleminar calamachuri calabaio. E eu não tenho dúvida do que eu vou falar aqui. Oh, glória! Eu não tenho dúvida. Quando a igreja entregar, maná, eu estou todo arrepiado. Quando a igreja entregar o jejum na segunda-feira, até o meio-dia, o diabo está contando os minutos, irmãos. Ele pode contar, porque até o meio-dia, quando a igreja entregar, além de Deus fazer algo poderoso nessa nação, além de Deus guardar nossa vida, esse demônio que está implantado em Brasília, ele vai ser repreendido. Esse demônio ainda que tenta resistir da corrupção, esse demônio que oprime, já tem oprimido o povo brasileiro por muitos e muitos anos, ele será repreendido. A gente vai dar uma resposta clara, que nessa nação ainda tem uma igreja que despertou, se for necessário esse vírus para despertar a igreja, então despertou. E a igreja do Senhor Jesus está se posicionando. Emanaga cheia, se até então era ovelhas com medo, está se levantando leões. Ecamanagacheia, filho do leão que levanta leões, se levantando com autoridade, se levantando de forma diferenciada. E eu vou falar, se até esse momento tem gente que estava com medo, quando Deus te encher da presença do Espírito Santo, é o medo que vai ter medo de você. Preste atenção, meu irmão. A gente tem que entender o seguinte, não importa quem vem contra nós, mas a quem é que nós vamos recorrer? A quem é que nós vamos clamar? Porque a multidão que vinha a Josafá, os moabitas, os amonitas, os da montanha de Seir, era maior do que Josafá e seu exército. Mas a quem Josafá dobrou o seu joelho e abriu a sua boca para clamar, era maior do que aqueles que vinham contra ele. Então, o problema não é quem vem contra você. O problema é você clamar e apresentar para aqueles que vêm contra você quem está com você, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então eu creio que a partir desse domingo agora, a gente vai dar uma resposta clara. A gente vai mostrar quem é a noiva do Cordeiro que está inserida nesta nação. Esse mundo que nós estamos vivendo está em polvorosa. Você percebe, as pessoas estão acuadas, dizendo que vai morrer, dizendo que o vírus vai atingir todo mundo, que vai morrer muita gente. Vai nada, irmãos. A igreja é o paredão que faz com que Satanás tenha freio. Enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver na terra, Satanás vai ter que respeitar esse povo, irmão. Porque o que eu tenho, olha para cá, o que eu tenho é mais poderoso do que um M16. O que eu tenho é mais poderoso do que um fuzil 762, do que um AK-47. Eu tenho 2 joelhos e tenho uma boca, porque aqui eu me dobro e com a boca eu clamo. Aquele que eu vou te dizer uma verdade, Satanás não tem medo de um míssil disparado na direção dele. O Zé Pilintra, esse demônio da corrupção, também não tem medo de um míssil disparado na direção dele, mas ele entra em desespero. Quando uma igreja ora, Satanás entra em desespero e acredita no que eu vou te falar.
Eita, Jesus! Aleluia! Deixa eu te dizer uma verdade aqui. Você pode estar sem trabalhar. Você pode estar em casa sem trabalhar, mas a gente vai dobrar o joelho e Deus vai trabalhar pela nossa vida, porque quando a gente trabalha para nós, mas quando a gente dobra o joelho para orar, é Deus que trabalha pela nossa vida. E acredita, varoa, a gente, a partir desse domingo, muita coisa vai mudar. Você vai saber quem você é. Você vai saber a autoridade que está sobre você, porque eu vou te dizer, o diabo não tem medo daquilo que Deus me deu por fora. Ele não tem medo do carro, ele não tem medo da casa, ele não tem medo da minha família, mas ele tem medo de algo que Deus nos entregou. Lembra do capítulo 10 do livro de Lucas, quando na ordem imperativa de Jesus, na missão dos 70, lembra o que Jesus falou para eles? Vai, mas eu não vou vos mandar só. Eu vos dou poder e vos dou autoridade. Poder, irmãos, é para pregar. Poder é para você falar. Agora, autoridade é ordem delegada e obedecida. É ordem delegada sobre o coronavírus. É ordem delegada sobre as enfermidades. É ordem delegada sobre Satanás e suas legiões. A igreja tem autoridade e a igreja tem poder. Então, a partir desse domingo, algo extraordinário já está acontecendo. Acredite, irmãos, a gente vai sair muito mais forte. Eu estou pensando quando a gente voltar até mesmo para os templos. E outra coisa, deixa eu dizer uma verdade aqui também. Se o diabo achou que fechando os templos a gente ia parar, ele se enganou, porque os templos estão fechados, mas a igreja, que é eu e você, ela ainda está aberta. É por isso que a gente está aqui, irmãos. Satanás deu tiro no pé. Quem disse que a igreja ia recuar? Irmãos, deixa eu te falar uma verdade aqui, para a gente dar continuidade. Você lembra o que Jesus disse para Pedro, no capítulo 16 do livro de Mateus? Você lembra o que Jesus disse para ele? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Deixa eu te dizer uma verdade. Você já viu porta andar? Você já viu porta se locomover? Porta fica parada. Então não é as portas de Satanás que vai vir para cima da igreja. É a igreja que vai partir para as portas para passar pelas portas do inferno. É a gente que vai atacar. Não é o diabo que vai atacar a noiva. Nós temos poder e autoridade delegada por Deus para fazer essa obra. Então, pelo amor de Jesus, toma posição. Saiba quem você é. Você é alguém lavado. Você é alguém remido. Oh, irmãos, pelo amor do Cordeiro de Deus, é nessa hora que a igreja precisa se posicionar. Você não foi arrancado no meio de 8 bilhões de pessoas para ficar acuado dentro de casa, com medo de um vírus que você não vê, mas está aí pelo ar. E o diabo, porventura, tu vê, e Deus não te guarda, porque Deus também não vai te guardar desse demônio. Deus vai te guardar sim da mesma forma. Avisa aí para o papai, avisa para a mamãe, para as crianças. Tem muita gente massificando na sua mente, trazendo notícias ruins o tempo todo. Dá uma notícia boa para ele aí. Olha para o lado, olha para o seu irmão, olha para a sua irmã aí que está dentro dessa sala. Fala para ele que o Deus que está te guardando até hoje, até o dia chamado hoje, vai continuar te guardando. Mas, trovão, a gente tem que vigiar. Está vigiando. Você não está dentro da sua casa, você não está obedecendo, pastor. Mas se eu tiver de ir na rua, comprar um alimento, ir no mercado, o Deus que te guarda em casa também te guarda na rua. Você não está tentando a Deus. Isso ali é uma necessidade
saúde e Deus vai te guardar. Deus não pode ser tentado, mas se Deus conhece a sua necessidade, Ele vai te guardar. Com máscara ou sem máscara, Ele guarda você. Ele guarda você no carro, fora do carro, dentro do carro, na casa, fora da casa. Ele guarda você. Então, pelo amor de Deus, dá uma palavra de conforto a essa pessoa que está do seu lado aí. Fala para ela que Jesus ainda continua guardando. Fala para ela que Jesus não mudou, Ele continua o mesmo, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou respondendo por mim. Eu não sou um irresponsável. Eu não sou uma pessoa irresponsável, mas eu entendi o que eu sou. Eu sou igreja. Eu sei com quem eu luto. Eu sei com quem eu estou lutando há 22 anos. Eu estou lutando contra um adversário feroz, que desde o dia que Jesus me libertou, Satanás tenta destruir minha vida, destruir minha família. Isso é bíblica, isso é bíblico. Jesus disse que quando o espírito imundo sai de uma casa, ele procura lugares áridos e não achando, diz, voltarei para a minha casa. O diabo, desde o dia que Jesus me libertou dele, ele tenta voltar para o meu corpo, ele tenta voltar, e porque até hoje ele não conseguiu. Irmãos, Deus tem me guardado. Eu tenho vigiado? Tenho. Mas Deus tem me guardado. Então, o Deus que está me guardando em 22 anos vai continuar me guardando até hoje. Eu vou na rua, não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas eu entendi, irmãos, que se esse vírus tiver de me pegar, ele me pega aqui dentro da minha casa. Então, eu já disse para o Senhor, Senhor, se tu permitir, amém. Mas se tu não permitir, eu vou continuar te louvando da mesma forma. Então, toma essa palavra nesta hora. Oh, glória! Não é momento de desespero. É aceitável, tá, irmãos? É aceitável. O mundo está em pânico, mas a igreja deve permanecer em Cristo. A igreja deve permanecer no Senhor. Então, pelo amor de Jesus, a partir de agora, hoje já é sexta-feira, né? Ainda é sexta-feira. Então, a partir de agora, quando essa live terminar, você vai dar uma palavra para sua família, você vai dar uma palavra para os seus filhos, você vai dar uma palavra nesse quintal, você vai dar uma palavra por onde você passa, fala para alguém. Essa semana mesmo eu estava falando para um amigo meu aqui do prédio, falando sobre isso com ele. Ele não é crente, mas eu estava falando do poder da palavra para ele, falando do amor de Cristo, falando do que está acontecendo. Irmãos, é um sistema que já está prestes a acontecer. Será que você não percebe o que está acontecendo por detrás disso tudo? Irmãos, olha para cá, isso é apenas um protótipo. Eu vou falar sobre isso mais a fundo. Isso é apenas um protótipo, porque isso não terminou ainda também. Isso é apenas um protótipo, irmãos. Primeiro se faz um protótipo de alguma coisa maior que está por vir. Uma ordem mundial foi emitida. Quem emitiu a ordem? Porque é da área da saúde. Se é da área da saúde, quem é a instituição maior no mundo? A OMS, Organização Mundial de Saúde, se emitiu a ordem. Uma ordem nacional, que o vírus é poderoso, pode gerar letalidade e é necessário uma quarentena. E todos acataram, todos, o mundo inteiro acatou. O mundo todo acatou. Primeiro, se veio por uma Organização Mundial da Saúde, porque é um caso de saúde, se veio por ela e todo mundo acatou. O governador do Rio de Janeiro já chegou ao ponto de dizer que quem desobedecer sair à rua, será usada a força bruta, a força máxima, será levada até a prisão. Olha onde estamos chegando. O protótipo foi lançado. A ideia de se submeter a isso já foi implantada com a ordem dada de forma mundial. Hoje é uma ordem da Organização Mundial da Saúde. Mas será que você esqueceu que o anticristo vai ser um homem que vai governar o mundo inteiro, conforme está em Mateus, no capítulo de número 13?
Você esqueceu que será um líder mundial e quando a ordem vier da parte política, e quando a ordem partir de forma mundial, vindo de homens, vindo da parte da política, de um governante maior, onde se estabeleceu uma ordem mundial, irmãos, olha para cá, se você que é crente estava com medo de sair à rua por causa de um corona, você imagina se alguém no período da grande tribulação, sabendo que pode ser marcado, que pode receber a marca da besta, você acha que os crentes que ficar após o arrebatamento da igreja vai ter coragem de vir à rua, vão querer morrer de fome dentro de casa, mas não vão perder os pescoços, não vão ser degolados por amor à palavra. As pessoas estão recebendo uma alerta, está recebendo um comando, presta atenção no que está acontecendo. O próprio Itaú fez um comercial para o YouTube, porque vocês sabem que existem comerciais grandes que só passam no YouTube. Né? Não se passa na televisão por ser muito grande, então se passa no YouTube, que o mundo todo também vê da mesma forma. O próprio Itaú fala que algo muito diferente está para acontecer no ano de 2023. Eles diziam, ame agora, goste agora, cuide agora. E no final ele está dizendo, porque hoje a mensagem do Itaú é muito interessante. Ele diz assim, não é vocês que estão na minha mão, sou eu que estarei na mão de vocês. Parou para pensar? Não é vocês que estão na minha mão, sou eu que estarei na mão de vocês. O que é que vai estar na mão? Você pega o banco? Poutável? Não. Mas daqui a um tempo, tudo vai estar aqui dentro. Ó. Tudo. O alerta já foi dado, a população será toda mapeada, será toda vigiada, totalmente vigiada. Até porque, se você não sabe, você e eu já somos vigiados. Quem é que não carrega um cartão? Quem é que não carrega aí um cartão de crédito? Aí tem um chip. Aí tem um chip que por onde você anda, as pessoas sabem onde você está. Tem um chip? Ou será que você não sabia disso? Só que isso aí, porque o chip, o cartão você pode deixar em casa, mas e o chip aqui? E o interessante é que quando se fizeram a composição do microchip, eles estão dizendo por aí, fizeram uma pesquisa onde se adaptava melhor. Se adaptava na mão direita e também embaixo do couro cabeludo. 10 anos, 10 milhões de dólares investidos para saber aonde se adaptava melhor no corpo, onde não dava rejeição. Sendo que a Bíblia já falava isso há 2000 anos atrás. Os jornais de hoje já estão falando aquilo que a Bíblia já fala há cerca de 2000 anos atrás. Irmãos, olha para cá, essa ordem de comando foi injetada no mundo todo, irmãos. No mundo todo. Para se saber a reação do povo. E se você não sabe, procure estudar aí. Eu vou trazer isso aqui com mais clareza. Procura-se sobre a lei marcial. Bota no YouTube e procure sobre a lei marcial. Quando se há pânico, quando se começa a ver baderna. Olha para cá. Se você não sabe, a lei marcial aqui no Brasil chama-se lei de defesa, né? Aonde, se devido a uma ordem dada, se houver descumprimento da ordem e começar a haver desordem nos locais, nas cidades, no estado, se implementa a força de defesa, se implementa nas ruas, chama-se o exército, a marinha, e se imprime a força maior, né? Se imprime para que mantenha a ordem. Irmãos, olha para cá, ordens serão dadas no governo do anticristo, ordens estão sendo dadas, e está vendo como é que o povo reage a isso, como é que o povo vai estar reagindo a essas ordens. Escuta bem o que eu estou te falando. Está para vir algo pior após esse coronavírus. A Igreja de Cristo tem que permanecer ligada. E que esta vida de oração, que esta vida de consagração sua permaneça mais ativa ainda, mais vívida ainda, porque algo pior está para acontecer e o Brasil não pode ser pego de surpresa, pelo menos a Igreja de Jesus. Você está vendo que o mundo que está aí fora, eles estão cegos. Você não está percebendo, irmãos? Que tudo está acontecendo, tudo está acontecendo. E as pessoas estão de cabeça baixa aqui, ó. Elas estão aqui, ó.
Elas querem saber de mandar mensagem no WhatsApp, elas estão mandando mensagem no Instagram o tempo todo, estão postando. A Netflix descarrega vários seriados quase todo dia. Por quê? Está entretendo você. Enquanto as coisas estão sendo o povo está sendo entretido, vai se fazendo as leis e as pessoas não se dão conta. Pergunta aí, para perguntar aí, vê agora quantas coisas o Congresso Federal e o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, vê lá quantos projetos eles estão aprovando em caráter de urgência. E dentro desses projetos aí, você acha que não vai passar algumas coisas maquiavélicas? Pode esperar que vai passar. Tem muita coisa macumunada, irmãos, muita coisa macumunada com a nova ordem mundial. Tem muita coisa acontecendo e a gente precisa estar atento. Eu vou trazer isso aqui com mais clareza. Eu vou falar muito forte. Deus me despertou. Isso é só um alerta. Só um alerta para o pior que está por vir aí. Pode ter certeza. Bota lá. Ó, irmãos, olha para cá. Olha que coisa interessante. Coloca na internet aí. Coloca na internet. Você coloca lá parece teoria da conspiração. É uma brincadeira, irmão. Mas que brincadeira é essa? Aonde se faz cartas, aonde se tem cartas de jogos. Você coloca aí o jogo Illuminati, que foi criado em 1990, mas só conseguiu ser comercializado em 1995, 5 anos depois, devido a muitas explicações que o criador deu à CIA, né, deu aos governantes, o porquê daquele jogo. Mas coloca lá, em 1994 já tinha a carta das 2 torres gêmeas pegando fogo e os aviões batendo nela. 5 anos depois, não, 6 anos depois, as torres gêmeas foi atingida por 2 aviões. Como é que pode? Já tem uma foto do Pentágono incendiado, e você sabe que no dia 11 de setembro de 2001, o Pentágono foi também atingido. Então fala aí para mim, é coincidência? É coincidência ou é uma conspiração? Tudo muito bem arquitetado. E se você pegar a carta o jogo dos Illuminati, você vai ver que a carta criada em 1990 e comercializada em 1995, você vai ver que lá tem a carta Brasil. Está escrito Brasil e suas riquezas. Irmãos, o mundo está de olho no nosso país. Dentro da Amazônia, alguém chega a falar acerca do nióbio, procure se informar acerca do nióbio, que dentro da Amazônia tem tanta riqueza que nem o mundo, né, dá para se comparar com a riqueza que tem dentro da Amazônia. É por isso que muita gente tem olho no país, principalmente no pulmão do mundo, que é a Amazônia. Muita gente está de olho no nosso país. Irmãos, coisas terríveis estão acontecendo. Se você não sabe, esse jogo dos Illuminati também tinha a carta da Princesa Diana. E quando você vê a Princesa Diana, você vai ver que ela está sendo fotografada pelos paparazzi. E na própria na máquina do paparazzo, na carta, tem um olho que tudo vê, o olho de olhos, com a pirâmide. E você for observar, você vai ver que ela justamente morreu naquele túnel sendo perseguida por paparazzi. O motorista perdeu o controle e bateu de frente numa daquelas pilastras e ela morreu. Então, irmãos, tudo está sendo bem arquitetado, está se cumprindo. As coisas estão se cumprindo gradativamente. E parece que a gente não está vendo, né? Parece que a gente não está percebendo o que está acontecendo, irmãos. Irmãos, está aí diante dos nossos olhos, mas parece que quanto mais perto está da volta de Jesus, mais distante nós ficamos de Deus. Mais distante a gente está nos desligando dos acontecimentos. Irmão, será que você não percebe? Será que você não percebe que a gente está tão focado nas redes sociais que a gente está esquecendo do que está acontecendo ao nosso redor? Olha para mim. Olha aqui algo que eu quero compartilhar com os irmãos. Você já observou que essa doença, esse coronavírus, eu quero agora dar uma espiritualizada nas coisas. Eu quero sair um pouco do óbvio, sair um pouco do politicamente correto e espiritualizar agora as coisas um pouco. Irmãos, você já parou para pensar que
esse coronavírus, ele mata mais as pessoas de 60, 50 anos para cima? Você nunca parou para pensar, né? Aí você para pensar um pouquinho. Quem são as pessoas de 50, 60 anos para cima? Você vê elas fumando? Raramente, né? Você vê elas bebendo? Essa geração é a geração do conselho, é a geração do conselho do meu filho, não faça isso. Meu filho, tenha cuidado com quem você anda. Meu filho, preste atenção. Sua mãe quer seu bem. Essa é a geração. É a geração da correção, que puxa a orelha, presta atenção no que você está vendo, presta atenção no que está acontecendo. Né? Essa é a geração conservadora. Aí a questão é, você não percebe que a saúde é praticamente no mundo inteiro, a saúde pública, nunca se deram valor para ela? Você observa que nunca se deram valor à saúde pública. Por quê? Porque os menos favorecidos, os idosos, são os que têm menos condição de se beneficiar. O tratamento é muito caro e quase não tem saúde disponível, né? Médico disponível para atender as pessoas pelo SUS. Você não percebeu que era para ter um melhor atendimento, mas é no mundo inteiro é assim? Por quê? Vai se matando os velhinhos, vai se matando os idosos. Então, se vai matando os idosos, se vai matando os mais velhos, vai se perdendo a geração conservadora, vai se perdendo a geração do conselho, vai se perdendo a geração que puxa a nossa orelha, que faz a gente pensar. E qual é a geração que está vindo? Qual é a geração que está permanecendo? A geração de cabeça baixa, a geração tecnológica, a geração que não ouve conselhos, a geração que não obedece a pai e mãe, a geração que bate em professor, a geração que mata as pessoas, a geração que é libertina. Então, olha que tipo de pessoas o mundo está trazendo agora. Olha que tipo de geração está chegando. Então, uma geração preservadora está indo embora, você não percebe? A geração está morrendo, essa geração que nos dá o conselho está indo embora. Lembra? Hoje você vai sentir falta, um dia você vai sentir falta. Tem gente que já fala hoje que saudade da minha mãe, que saudade do meu pai, que me colocava no colo, fazia carinho na minha cabeça. Isso está acabando. Tem gente transmitindo abraço pelo telefone, essa geração está indo embora. Então, isso são pedras de tropeço, né, para governos posteriores que estão por vir aí, que não respeita a família, que não preza, não teme a Deus, não tem apreço nenhum por Deus, pela sua palavra e nem pelo seu povo. Então, irmãos, está na hora da gente despertar. A igreja precisa orar. Satanás está fazendo os seus planos e está traçando. Se a igreja não intervir, existem coisas que vão se cumprir por mandamento de Deus, porque é a última hora. Mas existem coisas que a igreja pode impedir. A igreja pode clamar e a igreja pode impedir. A igreja pode fazer com que Deus impeça, Deus possa intervir. E a gente ainda pode viver momentos de paz. Irmãos, eu creio, na última hora em que a igreja está vivendo, eu creio que a gente vai ser arrebatado. E quem sabe, é esse vírus que veio aí, é justamente esse vírus que, de certa forma, está despertando a noiva do Cordeiro. Irmãos, preste atenção. Pedro foi perseguido, Paulo foi perseguido, os homens de Deus foram perseguidos, João perdeu a cabeça, Pedro morreu de cabeça para baixo, os homens de Deus foram mortos, Estevão a pedra. Aqui no Brasil ainda não tem uma perseguição, nossa perseguição espiritual. Mas aí está o coronavírus para nos despertar, irmãos. Veio para despertar a noiva, Deus permitiu isso. Então é momento da gente pegar esse norte agora e se agarrarmos em Deus, passarmos a ter um momento de comunhão com Deus. Pastor, como eu faço? Ore 5 minutos, ore 3 minutos, ore uma palavra, ore um texto da Bíblia. Pastor, mas eu não entendo. Quem vai te auxiliar ela é o Espírito Santo. Peça a Ele para que abra a sua mente. Peça a Ele para que abra o seu entendimento, porque é Ele que inspirou as Sagradas Escrituras. E você vai ter um conhecimento fenomenal das Sagradas Escrituras. Você vai ter um conhecimento de quem Deus é. Deus vai se revelar a você, não só através da palavra, mas por experiências espirituais extraordinárias. Em nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, tome uma posição séria diante de Deus.
tome uma posição, porque algo muito ruim está para vir. O cenário já está sendo montado. Oh, irmãos, o cenário está sendo montado. Irmãos, você não sabe, muita gente estará aí se juntando, até mesmo para tirar o nosso presidente. Por quê? Fala para mim, irmãos. Se for por palavras, porque não é só por isso, irmãos, que eu me posiciono. Não é só por eu ter votado nele, porque eu sei que são coisas espirituais terríveis. Estão por aí, irmãos, eu vou falar uma verdade. Deus ama essa nação. Deus ama. Porque só quem entende, não é questão de política, não é questão de se meter nisso. Mas é só quem entende que se esse homem estar aí, é porque Deus quis brecar os planos de Satanás para essa nação. Essa nação estava a ponto de se tornar Sodoma e Gomorra e Deus não deixou. Deus não deixou. Então, por quê? Estão todo mundo se voltando contra o homem. Por quê? Ah, pastor, ele se precipita em palavras. Você acha que é só por isso? Se fosse assim, já tinham arrancado a Dilma há muitos anos. O que aquela mulher não falava? Então, não é por palavras, não tem nada, não é questão de palavras. Tem algo muito maior por detrás disso. Porque estão fazendo macumba para tirar a vida dele? Porque fazem tanta coisa, tem tanto ódio de um homem, irmãos? Não é por isso. A igreja precisa orar e entregar a vida desse homem na mão do Senhor. Se Deus não tivesse plano com ele, aquele homem tinha partido naquela facada. Deus deixaria aquele homem morrer, irmãos. Se Deus não tivesse amor por essa nação, ele estaria morto. Porque quem enfiou aquela faca sabia como enfiar e como atingir ele, sabia que ele não sobreviveria. Mas por que Deus deixou esse homem viver? Deus tem um projeto ainda nessa nação. Deus tem tempos de paz para gerar nessa nação. E eu já não aguento mais, irmãos, ver as pessoas morrerem, sendo assassinados, vendo jovens perdendo a vida no tráfico, vendo polícia matando traficante matando polícia. A igreja precisa orar. Há tempos de paz para ser chegado nessa nação. Eu não quero, irmãos, se dependesse de mim apenas, eu não quero ver mais jovens sendo mortos. Eu não quero ver adolescente mais sendo com o rosto cheio de tiro, cabeça cheio de tiro, essa briga entre facções, onde não é a briga apenas de facções, não é apenas as brigas apenas de comando vermelho. Terceiro comando não é apenas isso. São milhões de pessoas que estão descendo ao inferno todos os dias, irmãos, não é isso apenas. São milhares de almas que o inferno está levando. São dezenas de vidas que Satanás está levando. Será que a gente não consegue ver isso? Será que a igreja não consegue enxergar o que está acontecendo? Mas essa é a hora da gente se posicionar. Essa é a hora da igreja clamar. Essa é a hora da igreja intervir. A gente precisa voltar às ruas. A gente precisa evangelizar. Deus nos deu poder e autoridade para a gente ir adiante, para a gente saquear as almas que estão nas mãos de Satanás. A gente pode fazer isso, a gente tem essa autoridade dada por Deus. Então não é hora da gente recuar, não é hora da gente brigar. Não é hora da gente ficar se atracando, é hora da gente assumir a nossa posição como igreja, é hora da gente assumir quem nós somos e a gente atacar o diabo com todas as armas que Deus nos deu. A gente tem poder para parar esse derramamento de sangue que está na nossa nação. Irmãos, já não dá para aguentar mais. Já não dá para aguentar mais ver tantos jovens. Irmão, será que a gente não está percebendo? A ordem da vida se inverteu nessa nação. É os pais que estão enterrando seus filhos. Não é os filhos que enterram os pais nas suas velhices. São jovens com 14, 15, 16, 17, 18. As pessoas estão perdendo a vida. E a gente vai ficar de braços cruzados. A gente vai intervir. Se eu orar, se você orar, se a gente colocar a mão no arado, Deus vai intervir. Eu tive vergonha
Quando um delegado da polícia civil chegou para mim e disse: pastor, a polícia está trabalhando mais do que nunca. Eu disse: por quê? Ele disse: porque a igreja deixou de ir às ruas. Porque a igreja, a sua igreja, o povo que se diz ser servo de Deus, deixou de ir para as ruas. Porque quando a igreja está na rua, o papel dela é realizado com êxito. Aí já foi provado cientificamente, já foi comprovado por pesquisa que a igreja é a instituição que mais tira pessoas do mundo do crime, da vida, da mendigância, e a igreja tem um poder de tratar, dado por Deus, um trabalho de ressocialização extraordinário, onde devolve pessoas à sociedade. Se não fosse a igreja, primeiramente Deus, mas se não fosse a igreja, o que seria de mim? Hoje eu sou um pregador do evangelho, mas eu já fui um traficante. E se alguém não pregasse para mim, se o Max, meu amigo, que hoje é pastor, se ele não pregasse para mim, quem seria eu? Será que eu estaria morto? Ou estaria até hoje com um revólver na mão? Até hoje eu estaria com uma arma na mão? Não, irmãos, alguém pregou para mim. É o papel da igreja. É a igreja fazendo a sua parte. A igreja fazendo a diferença. A vaidade tem que ficar de lado. Os cramus têm que ficar de lado. A igreja precisa ir para a rua. Oh, a gente precisa voltar a fazer a diferença. Fazer como John Wesley, ir para a rua e dizer que a rua, uma praça era o seu púlpito, era a sua paróquia, aonde tem um povo que precisa de Cristo. Ali é o campo missionário do missionário. Então é ali que a gente precisa ir. Essas vaidades, essas competitividades, tudo tem que ficar posto de lado, deixar isso de lado, porque nada disso agrada a Deus. A gente tem que ter, é o nosso fogo em gerar almas, em repreender as obras do diabo, continuar orando, se municiando para a gente ir a campo cheio do Espírito Santo, porque é inadmissível que um povo que se diz ser de Deus se acovardar, ter medo. Eu, quando era do mundo, eu não tinha medo de andar de madrugada. Eu não tento a Deus, irmãos, mas numa situação em que eu preciso me expor, eu não temerei, ainda que perca a minha vida, ainda que a minha vida se vá. A minha vida, irmãos, eu não tenho por valiosa nessa terra. Eu faço como Paulo disse: tenho por preciosa a minha vida em Cristo, porque para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Esse é o maior sentimento que um homem de Deus deve ter. O morrer é Cristo, o morrer é lucro, irmãos, na presença de Jesus. Então, eu tenho que fazer como Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Que nesta hora o Senhor desperte a sua vida, que nessa hora o Senhor desperte a sua casa. Homem de Deus, você que está me ouvindo agora, Deus, preciso falar agora para quem tem uma chamada, para quem tem dom. Escute para cá. Salvar, Deus salva todos. Deus não faz acepção para salvar ninguém. Ele salva todos, ele quer salvar a todos, mas nem todo mundo o Senhor deu um ministério, nem todo mundo o Senhor deu o dom da ciência, o dom da palavra, o dom da cura. Se Deus te deu esse ministério, se Deus te deu um dom, não é para vaidade, não é para você se amostrar, não é para uso próprio. Deus te escolheu. Deus, além de te salvar, Deus te escolheu para um ministério. Então, honra o que Deus te deu. Minha esposa estava lendo um livro ontem e ela falou comigo deitado na cama: olha esse livro. E ela me mostrou a frase do escritor dizendo: seja escravo do dom que Deus te deu. Ou seja, se dedique àquilo que Deus te deu, honre aquilo que Deus te entregou. Deus te deu um dom. Então, homem de Deus,
tudo que você for fazer, faça para glorificar o nome do Senhor. Faça para que o nome do Senhor seja glorificado. Ganhe almas para glorificar a Deus. Pregue o evangelho para glorificar a Deus. Cante para Deus. Louve para Deus. Pregue, estude, medite. Não para se amostrar para ninguém, mas para quando você assumir aquela tribuna ou aonde você estiver pregando, saiba que tem uma alma sedenta, saiba que tem uma alma que está amarrada pelas trevas, pelos ardis de Satanás, pelos laços do maligno. Saiba que tem alguém que está te ouvindo, que está fraquejando na fé. Saiba que tem alguém que está ali triste. Saiba que tem alguém que está depressivo, mas você é portador de uma palavra que pode pegar o depressivo e ser sarado, que pode pegar o morto espiritual e revivê-lo, que pode pegar o doente e curá-lo, que pode trazer uma pessoa que estava longe e voltar para Cristo, que pode pegar o encarcerado nas mãos de Satanás e arrancá-lo das mãos do diabo e trazer ele para a maravilhosa luz. Saiba disso. Você é portador de uma palavra de vida. Você é portador de um ministério em que Deus te escolheu. Deus não só te salvou, Deus acrescentou algo a mais na tua salvação. Deus lhe deu uma chamada, Deus lhe deu um ministério. Então honre aquilo que o Senhor te entregou. Honre aquilo que Deus te deu. E o nome do Senhor Jesus será glorificado. Pastor, mas eu não tenho dom, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Será que eu sou útil na obra de Deus? Lógico. Davi, quando matou Golias, aquilo não era o dom. Rodar a funda não era um dom. Aquilo era uma habilidade que, de tanto se exercitar, de tanto se realizar os mesmos movimentos, vai se gerando na perfeição. Pastor, eu não tenho um dom, mas quem sabe você tem uma habilidade, e é essa habilidade que Deus usa. Ah, pastor, mas em que seria você um excelente cabeleireiro enquanto você estiver mexendo na cabeça de alguém? Vai falando com Deus, vai trabalhando nessa mente, vai trabalhando, Senhor, muda a mente dele, e naquela oportunidade você vai inserindo Jesus, você vai falando de Jesus. Ah, pastor, mas eu só sei fazer comida, é uma habilidade que Deus te deu. Isso, dê alguém, dê uma quentinha a alguém, sirva alguém, ajude alguém, evangeliza alguém. Através disso, é uma habilidade, você é útil. Mas uma coisa eu te garanto, Deus não te chamou para você ser estéril, Deus não te chamou para você sentar nesse banco apenas. Esse banco é para você aprender com aquele que Deus colocou para te pastorear, com seu líder. Aprenda, absorva, viva para você primeiro, sinta você primeiro, ame você primeiro, porque aí você vai passar a dar a alguém aquilo que você já tem. Então, Deus te botou nessa igreja, nessa casa, para você aprender de Deus e para você pôr em prática. E você, com certeza, vai ser um instrumento poderoso na mão do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Creia que essa enfermidade aí não vai ser para te apavorar e nem para a morte. Mas se gerou medo, com certeza, esse medo que gerou em você foi o mesmo medo que houve em Josafá, para te levar para o templo, para os pés do Senhor, para orar em nome do Senhor Jesus. Né? E que o Senhor, nessa noite, irmãos, te abençoe. Oh, irmãos, como eu estou sentindo a presença de Jesus. Eita glória! Eu sinto a presença de Jesus aqui, irmãos. Eu estou sentindo uma graça muito grande de Deus aqui nesta noite. Há uma presença poderosa que está dentro desse quarto. E eu estou sentindo a presença de Cristo aqui. E eu sei que as pessoas que estão aí do outro lado também estão recebendo essa presença. Que o Senhor te renove. Que a graça do Senhor te encontre. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz, a sua glória e lhe dê a paz. Que o Senhor te renove nesta hora, que o Senhor restaure a sua vida, em nome do Senhor Jesus.